Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, hoje nós vamos tomar ceia juntos. E a gente fica muito feliz em ver cada um de vocês aqui, porque sempre é uma oportunidade de a gente lembrar do que Jesus fez e anunciar isso até que Ele volte. E eu quero aproveitar esse momento de a gente novamente tomar ceia juntos e falar um pouquinho mais, falar mais um aspecto a respeito da unidade que Deus espera de nós e do relacionamento que Ele espera que aconteça na igreja. Como eu tenho falado, nesse início de ano Deus falou muito forte comigo nesse assunto, então eu tenho tentado compartilhar algumas coisas com vocês e hoje eu quero continuar nesse sentido para que a gente possa ir crescendo e amadurecendo nesse sentido. Amém? Eu quero usar hoje a igreja de Corinto, porque a gente sempre usa o texto lá de 1 Coríntios 11 para falar da ceia. Mas hoje a gente vai ver que tem um porquê de Paulo falar aquilo para a igreja de Corinto. E tem algumas coisas que ele trata antes de chegar lá. E mesmo dentro do capítulo 11, normalmente a gente foca naqueles versículos 26, 27 ali, mas acaba não olhando o contexto. E hoje eu quero olhar um pouquinho junto com vocês também o contexto, porque traz muito mais peso para aquilo que Paulo estava tentando ensinar ali e que na verdade ele ensinou. Esse ensino chega até nós hoje e nós queremos praticar ele. Mas para iniciar, eu quero começar lá em 1 Coríntios 1, no versículo 4. A gente vai ler algumas porções, alguns versículos assim de alguns capítulos de Coríntios, a gente vai comentando e vai construindo uma ideia aqui daquilo que Paulo estava nos ensinando, que era então chegou no ápice lá no Coríntios 11, quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 1,4 diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, quando a gente olha esse primeiro trecho, a gente pode imaginar e achar que a igreja de Corinto estava perfeita. Era a igreja modelo para ser seguida. E, de fato, ela tinha muitas características ela tinha muito de Jesus nela. Muitas características de Cristo. Ela expressava e se manifestava em muitos dons espirituais. Ela havia recebido o evangelho de coração. Os irmãos tinham crido de verdade, tinham nascido de novo mesmo. Era uma igreja viva, era uma igreja que se movia, que se movimentava, era uma igreja que cooperava com o reino de Deus. Era uma igreja que estava debaixo da promessa e confiava na promessa. E Paulo tanto cria nisso que ele afirma no versículo 8, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele começa dizendo para a igreja, olha, Jesus vai cuidar de vocês. Se vocês no final lá da carreira, vocês vão estar irrepreensíveis, aceitos pelo Pai. Jesus vai cuidar de vocês. Porém, a igreja de Corinto também tinha muitos problemas. E o principal objetivo de Paulo, escrevendo essa primeira carta para a igreja, foi ajudar eles a corrigir alguns problemas. Esses problemas, na verdade, eram pecados. Então, Paulo ele escreve uma carta para corrigir a igreja, para trazer ela de volta ao prumo em determinados assuntos, porque ela, apesar de ser uma igreja viva, ter muito de Jesus nela, ter muitas características de Cristo nela, ela também era uma igreja que estava sendo santificada ainda. Então, eles tinham problemas, assim como nós temos problemas. Até a propósito,
passado o tempo, decorrido tanto tempo, nós deveríamos ser muito melhores do que eles. E em muitos aspectos não somos, ou somos iguais ou até piores. Então, na verdade, essa carta ela é escrita para nós, assim como foi para a igreja de Corinto. E Paulo, então, ele começa a trazer alguns assuntos, alguns aspectos que ele quer corrigir. Antes, eu deixei de ler um versículo aqui que eu quero ler. O versículo 9 diz: fiel é Deus, o qual os chama à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente acabou de orar a respeito da fidelidade de Deus. E dentro da fidelidade de Deus está Ele nos trazendo para dentro de Jesus. A única maneira de nós sermos aceitos por Deus, de sermos considerados santos, irrepreensíveis, maduros, a única forma, a única maneira é estando em Jesus. E a fidelidade de Deus nos traz para dentro da pessoa de Jesus. Vocês vão lembrar lá em Romanos 6, que quando Paulo ele ensina a respeito do batismo, ele diz que quando nós somos batizados, nós somos colocados dentro de Jesus, batizados em Cristo, colocados dentro da pessoa de Jesus. Semana passada o Douglas mostrou isso para nós, né? Numa imagem, nós colocados dentro de Cristo e Cristo estando ligado com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós colocados dentro de Jesus como Deus Filho. Então, irmãos, Deus é fiel e tudo tem a ver com Ele, não tem a ver com nós. Dito isso, Paulo ele precisa corrigir a igreja de Corinto. E no versículo 10, ele começa a fazer isso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu gosto muito de uma versão que diz num só propósito. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? É a pergunta de Paulo. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. O principal problema da igreja de Corinto, do qual todos os outros problemas derivavam, era as divisões que havia entre a igreja. Então, alguns irmãos admiravam muito Paulo e diziam: eu sou de Paulo. Outros admiravam muito Silas, né? Apolo, e então eles diziam: eu sou de Apolo. Outros ouviram e falaram com Pedro, ouviram cartas de Pedro, então eles admiravam e diziam: eu sou de Pedro. E aí os mais espirituais de todos diziam: eu sou de Cristo. Mas isso gerava divisão, porque eles tinham grupos divididos entre eles. Eles não expressavam um único corpo. E o propósito de Paulo é trazer correção a respeito disso, tanto que ele diz: acaso está Cristo dividido? Nós temos aprendido que Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja, como seu corpo, não pode estar dividida. Ela é um corpo, é um único corpo. E a igreja de Corinto, ela convivia com essa série de divisões. No capítulo 3 agora, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem
fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o próprio trabalho. Então, Paulo ele fala uma coisa muito séria aqui, e que me pegou muito forte também. Ele diz que divisões são fruto de maturidade. Ele chama eles de imaturos e não pôde ministrar mais profundamente com eles, porque eles eram imaturos, eram meninos na fé, porque eles tinham entre eles divisões. Por isso, irmãos, quando a gente encontra divisões, e é o que tem ministrado muito forte comigo, e que eu tenho andado em direção a corrigir muita coisa na minha vida, quando a gente encontra divisões, a gente precisa da paz para resolver elas, para eliminar essas divisões. Isso pode acontecer, aqui Paulo está falando com a igreja, então a gente está falando aqui a nível de igreja, mas isso pode acontecer lá dentro da minha casa, com a minha esposa. Eu posso ter uma divisão com ela. Eu posso não estar unido com ela, sendo que a palavra de Deus diz que quando nós casamos, nos tornamos uma única carne, porém as divisões podem estar tentando nos separar. Então, se eu identifico alguma coisa nesse sentido, eu preciso dar um passo e resolver. Eu não posso deixar que o tempo resolva isso. Quando a gente identifica, quando a gente tem a revelação, a gente precisa resolver. Eu creio que Paulo, quando ele fala aqui para a igreja de Corinto que eles eram imaturos, tinha a ver com o tempo, talvez, de vida espiritual deles. Ainda que muitas vezes podem se passar muitos anos e a gente continuar imaturo, porque a gente não dá os passos necessários para deixar Cristo governar plenamente, completamente a nossa vida. Pode acontecer divisões entre pais e filhos. Então, eu como pai, quando eu percebo que tem uma divisão acontecendo, qual é o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar meios, formas, principalmente pedir ajuda do Espírito Santo para eliminar aquela divisão, para que eu e os meus filhos continuemos sendo um dentro da nossa casa. Afinal, nós somos uma família. Quando a gente encontra divisões na igreja, da mesma forma, a gente pode encontrar divisões entre lideranças, entre ministérios. E quando a gente identifica isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto é arrependimento. E depois começa a dar uns pequenos passos para acertar essas coisas, para colocar as coisas em ordem. Porque uma coisa que ficou muito claro para mim, que me impactou muito, sem que haja esses consertos não vai haver crescimento. Porque a divisão, ela faz com que a gente fique estagnado onde a gente está. E muitas vezes começa a retroceder. Novamente, em todos os níveis, seja dentro da minha casa, na minha família, seja na igreja, ou seja em qualquer outro nível de relacionamento que nós nos encontramos, se nós encontrarmos divisões ali, nós vamos perceber que as coisas vão ficar estagnadas. Então, Paulo está chamando a atenção e nós nos colocamos debaixo dessa orientação para crescer e para sermos curados. Ele diz, afinal, quem é Apolo? Quem é Paulo? E aí ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz, eles apenas são servos por meio dos quais vocês vieram a crer. E aí ele define uma coisa muito, que para mim foi revelação. Ele diz, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. O que é a revelação que veio no meu coração nesse sentido? Nós somos muito diferentes dentro da igreja. Vamos falar a nível de igreja agora. E o segredo para a gente andar junto, e o segredo para a gente crescer em unidade, para a gente terminar com as divisões, é cada um de nós compreender e entender qual é o dom e o ministério que Deus nos deu, individualmente. Porque dessa forma, cada um de nós vai atuar no seu ministério. E uma vez que a gente começa a encaixar esse quebra-cabeça, ou encaixar esse corpo, Efésios 4,16 diz que o corpo ele efetua o seu próprio crescimento, através dos vínculos de amor bem ajustados uns com os outros, ou seja, os membros bem ajustados. Quando cada um de nós entende qual é o seu lugar no corpo, qual é a sua parte nesse corpo, qual é onde eu funciono melhor, onde eu sou chamado por Deus para funcionar e servir os meus irmãos, quando eu encontro esse lugar, eu vou viver em paz com os meus irmãos. Eu vou viver em paz comigo mesmo,
eu vou viver em paz com Deus. Então o segredo, irmãos, é cada um de nós encontrar isso. Perceber o que Deus me entregou. Qual é o meu lugar? O que eu estou aqui para fazer? Como eu posso cooperar? Aí a gente vai deixar de ser crítico, de ficar criticando o que não é feito, ou ficar criticando o que foi feito, que eu não concordo do jeito que foi feito, ou criticar um ministério que a gente às vezes pensa, mas esse ministério não está funcionando. A gente vai parar de criticar, porque eu vou estar funcionando no meu lugar. O meu irmão vai estar funcionando no lugar dele. A gente vai estar ligado um ao outro com um vínculo de amor. E o corpo vai andar e vai crescer. Porque é o Senhor quem dá. Não é uma coisa que nós podemos adquirir assim, estudando, se tornando, procurando conhecimento natural. Não. Quando fala desse nível de ministério, é o Senhor quem dá. Foi o que Paulo disse que aconteceu com ele e o que aconteceu com Apolo. Deus deu um ministério para Paulo, deu um ministério para Paulo, deu um ministério para Pedro, e eles atuavam nos seus ministérios. E os três juntos, com outros, tantos juntos, outros discípulos juntos, foram tão fiéis à palavra que a palavra chegou até nós hoje. E a gente pode andar nisso. E é nesse contexto que Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, é que ele traz a instrução sobre a ceia. Agora vamos lá para o capítulo 11, então. E eu quero ler alguns versículos ali e depois nós vamos, então, tomar a ceia juntos. Para a gente sentir o peso do que Paulo estava ensinando, a gente precisa ver o contexto do que estava acontecendo. Porque quando a gente pega só aqueles versículos que ele fala sobre a ceia, dá a impressão que ele simplesmente diz, olha, façam assim porque Jesus disse que era para fazer assim. Ele estava fazendo isso também, mas ele estava corrigindo algo muito sério ali o que estava acontecendo entre os irmãos ali. Então, a partir do versículo 17, 1 Coríntios 11, ele diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ele está falando com a mesma igreja que ele elogiou um monte lá no início. E não mudou o amor dele pela igreja, não mudou o amor de Deus pela igreja. Paulo simplesmente estava trazendo prumo para acertar uma situação que tinha lá. Ele diz, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Aqui a gente consegue ver Paulo falando que existe um tipo de divisão ou um tipo de separação que é necessário. E nos dias que nós estamos vivendo, onde falsos mestres, falsos profetas estão se multiplicando e todo dia aparece mais uma penca falando um monte de coisa que não é o evangelho, vai começar a acontecer certos tipos de divisões para definir quem é quem. Quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Mas não é uma divisão que vai acontecer no corpo de Cristo, vai acontecer naqueles que se infiltram no corpo, como aqueles lobos, para tentar dominar e tomar as ovelhas e tirá-las do rebanho. Então, de uma certa maneira, em um certo nível, ou num certo ambiente, é necessário que essa divisão aconteça, ou que essa separação aconteça. Isso Paulo estava ensinando aqui. E nesse contexto que eles viviam, qual era o maior problema que eles estavam tendo ali, o maior pecado que eles estavam tendo ali? Ele fala de divisões, mas qual era a origem dessas divisões? Era a falta de amor e o egoísmo. Isso que trazia divisões entre eles. No versículo 20 até o 22, diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Existia uma festa que acontecia antes da ceia. Eles chamavam essa festa de festa ágape, ou festa do amor. Imaginem
todos nós aqui, hoje nós vamos tomar a ceia juntos. Mas antes, vamos supor que a gente tinha marcado essa ceia para o final da tarde. Mas todos nós viemos aqui durante o dia e formamos, né, por afinidade, enfim, formamos grupos e um está lá no quiosque, outro está numa mesa, outro está aqui dentro, comendo juntos, ceando juntos. Não a ceia do Senhor, comendo, se alimentando juntos, tendo comunhão. O que estava acontecendo aqui? É que enquanto uns vinham e faziam um grande banquete, outros não tinham o que comer. Enquanto uns eram bem humildes e vinham para simplesmente estar junto com os outros irmãos, outros se embriagavam, festejavam. Por isso que Paulo chama eles de carnais, de mundanos. Eles usavam como pretexto estar junto para tomar ceia, mas faziam a sua festa particular. E essa festa, ela começou a trazer divisões por causa da falta de amor e do egoísmo. Porque aqueles que tinham muito não estavam repartindo com quem não tinha nada. Aqueles que tinham muito não estavam interessados em estar com aqueles simplesmente porque eram irmãos, porque eram mais pobres, mais simples. E essa festa, a ágape, começou a trazer divisões entre a igreja de Corinto. E Paulo vai e corrige isso com muita força. Ele diz, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para tomar ceia, vocês se reúnem para fazer a festa de vocês, a ponto de vocês desprezar quem não tem nada. E Paulo pega muito firme com a igreja de Corinto. Então foi nesse contexto que ele traz a instrução a respeito da ceia. Ele diz no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse. Agora, vamos tentar sentir o peso dessa palavra, irmãos. No meio desse contexto todo. O que Jesus disse? Ele pega e parte o pão e diz, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que Paulo está ensinando para a igreja? Jesus, quando ele institui a ceia, ele pega o pão como símbolo do corpo dele. Ele diz, esse é o meu corpo. Ele pega e parte o corpo. Um corpo. E ele dá para os discípulos se alimentarem daquele corpo. E dentro da tradição de celebrar ali juntos, eles iam pegando um pedaço de pão, iam pegando um pedaço de pão e iam passando para o seu irmão. Mas era um único pão. E esse pão simbolizava um único corpo. E esse único corpo foi parar na cruz algumas horas depois. Foi necessário que esse único corpo fosse castigado por causa do nosso pecado. Mas era um único corpo representado por um único pão. Depois, Jesus, da mesma forma, ele pega o cálice. Era um único cálice. Porque era um único sangue que seria aceito diante de Deus como sangue derramado de um sacrifício para a remissão dos pecados e para que nós fôssemos justificados ou aceitos por Deus novamente. Era um único sangue, que era o sangue do Cordeiro de Deus, que era o sangue de Jesus. O único sangue aceito foi aquele que foi derramado lá na cruz por Jesus. Foi aquele sangue que nos reconciliou com Deus. Jesus pega aquele cálice e diz, esse é o meu sangue. Esse é o meu sangue que é derramado em favor de vós, que é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Então Paulo pega toda aquela confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto, traz eles para uma realidade, traz eles para olhar para a cruz novamente, para olhar o que de fato era tomar ceia junto, o que era comer desse pão, o que era tomar desse cálice, o que significa isso? Não é simplesmente um ritual, não é simplesmente algo que a gente faz uma vez por mês. E tem outras igrejas que fazem toda semana, eu acho muito legal isso. Sempre que eles se encontram, eles tomam uma ceia juntos. Não é o nosso hábito. Mas o que a gente precisa ter em mente todos os dias é que nós
estamos unidos em um único pão, em um único corpo. E nós fomos reconciliados por um único cálice, um único sangue. Todos nós. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós temos gosto diferente, aparência diferente, pensamos diferente, sentimos diferente. Mas no corpo de Cristo, nós somos um. Amém? No corpo de Cristo nós somos um. Paulo, ele ensina ali, ou melhor, Jesus ensinou e falou, né? Cada vez que... porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, cada vez que nós tomamos a ceia juntos, é como se fosse um memorial. Nós olhamos para trás e vemos o que aconteceu na cruz e o resultado do que aconteceu na cruz nos reconciliou com Deus. Mas existe um memorial ali sendo levantado também toda vez que nós tomamos a ceia juntos, porque nós precisamos olhar para frente e saber que Jesus está vindo. Aquele que morreu como Cordeiro de Deus, ele está chegando como leão da tribo de Judá. Aquele que morreu com a boca calada, não falou uma única palavra, ele sofreu todo o dano por causa do nosso pecado, agora ele vai vir, a palavra diz que ele vai rugir como um leão. Ele vai reger as nações com autoridade, com amor e com justiça. Mas não vai ser mais aquele cordeiro frágil. Vai ser o Rei dos Reis. Vai ser o Senhor dos Senhores. Quando nós tomamos a ceia juntos, nós precisamos olhar com muita gratidão para a cruz e com muita expectativa para o Rei que vem. Porque Ele vai vir e Ele está chegando. Então, quando nós tomamos, é uma forma de nós nos alimentarmos de Cristo também. De nós, não que o pão necessariamente tenha ali alguma propriedade do corpo de Cristo, não. Mas o memorial que é levantado quando nós fazemos isso nos alimenta. Porque nós nos alimentamos olhando para a cruz e nos alimentamos olhando para a esperança que temos do Rei que está vindo. Por isso que a ceia, o tempo da ceia, o culto de ceia, o estar junto e tomar ceia é um momento muito especial na vida da igreja. É muito importante na vida da igreja. E nós não deveríamos desconsiderar isso jamais. Mas Paulo ele levanta ali um problema também, um cuidado que devemos ter para não tomar ceia de qualquer jeito. E no versículo 27, ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo, ele chega, seguindo o texto, ele chega a dizer, considerar que muitos irmãos que estavam entre eles doentes, ou até haviam morrido, era fruto de não terem discernido o corpo de Cristo. É bem forte o que Paulo fala. Mas afinal de contas, o que é discernir o corpo de Cristo e o que é, como nós podemos ter certeza de estar preparados para tomar a ceia? Quando eu era criança, adolescente, na congregação que a gente estava, era um hábito, né, uma tradição, antes de tomar a ceia se ficava em silêncio alguns minutos. E aquele momento era um momento de se acertar com Deus. Era de dar uma avaliada na vida, de ver o que estava fora de ordem, pedir perdão dos pecados. E eu acho isso muito válido. Eu acho que é muito importante a gente sempre tomar a ceia com esse temor de que a nossa vida precisa estar em ordem. Porém, a nossa vida nunca vai estar a um nível tão perfeito de ordem para a gente tomar a ceia baseado no nosso comportamento. Porque o nosso comportamento nunca vai estar no nível da santidade de Deus. Então Paulo estava dizendo algo mais do que isso. Eu não estou dizendo que não deve ser feito. Deve, é importante, né? É fundamental a gente ter esse coração arrependido diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E o momento da ceia também é um momento para isso. Mas o discernir o corpo vai além.
O discernir o corpo, a gente pode dizer que é a maneira, ou discernir a maneira que o Senhor estabeleceu para que a igreja viva, cada um fazendo a sua parte, cada membro cumprindo realmente o papel dele no corpo de Cristo. O discernir o corpo, irmãos, é compreender de verdade que nós somos um corpo, estamos unidos num corpo, temos um lugar ali e nesse lugar nós devemos funcionar. Amém? A pergunta é, tu te sente parte do corpo de Cristo? Tu te sente conectado com o corpo de Cristo? Talvez o que eu estou falando aqui de tu entender o que Deus te chamou para fazer pode ser um pouco conflitante, porque talvez tu não saiba bem, não tem problema nenhum. A questão aqui é levantar esse apelo para que tu diga, Senhor, qual é o meu lugar no corpo? Aonde eu devo funcionar? Aonde eu vou me encaixar para cooperar com a unidade da igreja? Aonde eu vou atuar para que aquela parte do corpo ande com mais facilidade? Tenha mais facilidade para andar, mais destreza para fazer o que precisa ser feito. Qual é o meu lugar? Durante muito tempo eu me senti desencaixado. Eu não sabia exatamente o que Deus esperava de mim. Qual é que era a minha maneira de tentar descobrir isso? Ou a minha forma carnal de tentar descobrir isso? É fazer muito, muito, muito. É estar em tudo. Participar de tudo. Tentar ajudar em tudo. Fazer tudo. Foi a minha forma carnal, hoje eu entendo perfeitamente isso, de tentar encontrar o meu lugar. Mas não foi uma forma sábia. Porque eu cansei, eu me machuquei, eu machuquei outros. A forma sábia é pedir para Deus, Deus, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como eu posso cooperar com essa porção, com essa parte do corpo de Cristo na qual tu me colocou? Então, o discernir o corpo é isso, irmãos. É olhar para o nosso redor, olhar para o irmão que está do lado e entender que ele é corpo de Cristo comigo. Entender que eu tenho responsabilidade com ele. Entender que eu tenho um dever de irmão, de cuidar dele. De saber como ele está. De sempre que puder suprir uma necessidade. Isso são as mutualidades. Cada um de nós fazendo isso, o corpo vai crescer por si próprio. Ele vai gerar esse crescimento por si próprio. As pessoas lá de fora vão olhar para nós e vão ver um corpo saudável. Uma vez que elas olharem e verem um corpo saudável, elas vão querer ver o que tem nesse corpo saudável. E quando elas vierem ver, elas vão se conectar a esse corpo saudável. Aí vai se cumprir a palavra que acontecia lá no Atos, no livro de Atos, que ficou registrado que Deus ia acrescentando salvos à igreja. Era Deus quem ia acrescentando. Deus ia colocando eles na igreja. Amém? Então, quando o corpo é saudável, Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Porque Ele olha para nós assim, esse corpo está saudável, eu vou colocar lá porque eu sei que eles vão cuidar bem dele. E é assim que Deus faz. Aí nós vamos evangelizar? Vamos. Mas não vamos fazer um esforço absurdo, assim, que a gente fica extenuado e não vê nada acontecer. Não, as coisas vão acontecer porque Deus está fazendo acontecer. É Ele quem dá o crescimento. Não foi esse o ensino de Paulo? Alguns de nós, ou melhor, antes de nós, alguns semearam. Talvez nós estamos regando, outros vão colher, mas quem faz dar o crescimento é o Senhor, é Deus. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Esse batizados, sempre que a gente pensa no batizado, a gente lembra da água, né? Lembra de ser mergulhado na água. Mas o batizado, ele é muito mais do que um mergulho na água. O batizado é ser colocado dentro de alguma coisa. Dentro de alguém. Isso que é. Assim como nós somos... A água nos tapa, né? Somos imersos ali.
É assim que acontece espiritualmente, nós somos imergidos, colocados dentro do corpo de Cristo. É uma coisa que a gente não consegue nem entender direito. Mas cada um de nós está dentro do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E ele espera que cada um de nós ali dentro do corpo de Cristo funcione como uma partezinha que faz com que o corpo todo cresça. Amém? Quando Paulo ele fala o que ele entende, né, no versículo 30 do capítulo 11, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Ele continua, ele diz, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo ele traz uma repreensão bem forte e ele diz, olha, talvez as consequências já estão aí e são bem sérias as consequências, porém, ainda que existam, é fruto da misericórdia de Deus. Ele diz ainda que tem alguns de vocês doentes, fracos ou até que dormem, mas isso ainda é fruto da misericórdia de Deus. Porque quando nós somos julgados com Deus, nós somos julgados com misericórdia. Para que a gente não chegue lá no último juízo e seja condenado. E isso só acontece porque nós estamos em Cristo. Porque existe a misericórdia por nós estarmos em Jesus. Nós vamos errar, nós vamos ferir um ao outro, eventualmente, porque nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós vamos ser corrigidos por Deus, mas sempre com amor e com misericórdia. Sempre com amor e misericórdia. Deus, ele não maltrata os seus filhos. O amor zeloso de Deus às vezes leva as coisas a umas consequências bem difíceis, bem fortes, mas sempre é fruto do amor dele. Então, irmãos, a gente precisa confiar nesse amor, confiar na liderança de Jesus, confiar no amor do Pai e saber que em Cristo nós estamos seguros e em Cristo nós somos um único corpo. Amém? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.